Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do Jesus eterno, desde antes de tudo. Calma aí, fica comigo até o final, vamos lá. Isso aí, né, querido? Não esqueça de se inscrever no canal e de clicar também no sininho. Clicando no sininho, você marca aí a opção todas, para que todos os dias você seja notificado quando tiver um vídeo novo. Curta, comente, compartilhe, assim você está ajudando a gente a alavancar o canal e levando essa palavra para mais e mais pessoas. Nosso objetivo é alcançar vidas e você pode ser um grande instrumento de Deus ao compartilhar essa ou outras mensagens, já que a gente já ultrapassou o número de 500 vídeos aí no canal, já tem 9 livros comentados, completos, versículo a versículo. Só escolher um deles aí, compartilhar e abençoar uma vida. Lembre-se que você pode estar transformando a vida de alguém, você pode estar mudando a vida de alguém, você pode estar tirando alguém das trevas para a luz com um simples compartilhar de um vídeo. Muito legal isso, eu conto contigo nessa missão, porque eu quero me alegrar junto contigo nessa tarefa aí. Vamos junto? Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 4, versículo 3. Apocalipse 4, verso 3, diz assim: E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Aqui a gente tem informações preciosíssimas, né? Como diz lá em Apocalipse 21, a respeito de jaspe, que vai falar de pedra preciosíssima. Então, preciosíssima é a informação que Deus está trazendo aqui nessa palavra. Se você não assistiu, eu peço que você assista, já clica aí, dá uma pausa rapidinho, né? Marca aí como assistir mais tarde, o vídeo anterior, imediatamente anterior a esse aqui, que a gente comentou a respeito do versículo 2, daquele que está assentado no trono. Então você, através do vídeo anterior, você vai entender que o trono realmente existe, a gente precisa submeter a ele, e não é conto de fadas. E não apenas o trono existe, mas existe alguém assentado nele. Aqui no versículo 3, João já vai trazer, né, aquilo que ele estava vendo, lembrando que as 7 cartas de Apocalipse, João apenas escreveu o que Jesus ditou, e aqui João está escrevendo o que ele viu. Tá? Então aqui João está relatando, né, está narrando para nós, fazendo uma descrição daquilo que ele estava vendo, de uma maneira que a gente consiga entender aquilo que ele estava vendo. Então, é a maneira que ele conseguiu se expressar da melhor forma diante da, imagino, a surpresa, né? Assim, ele estava num lugar completamente diferente de tudo que ele já tinha visto na vida, já tinha percebido na vida. Então, a gente tem que dar sempre um desconto aqui, porque João estava ali num glamour, né? João estava maravilhado, estava ali num estado de êxtase com tudo que ele estava vendo. Então foi a maneira como ele conseguiu passar para a gente, ou tentar deixar escrito para a gente, para que a gente conseguisse compreender um pouco daquilo que ele estava vendo. E o que João viu aqui nesse que estava assentado no trono? Então a descrição aqui desse versículo 3 é daquele que está assentado no trono. Então existe um trono máximo, existe um trono superior a todos os outros tronos, existe um trono que tem a supremacia, que tem o poder supremo sobre todos os outros tronos. E João aqui está descrevendo, embora ele não traga a descrição da aparência daquele que estava sentado no trono, mas ele vai falar assim, olha, aquele que está sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. A pedra de jaspe, a gente já falou lá no capítulo 21 de Apocalipse, ela é mencionada como pedra preciosíssima. Agora, por que pedra de jaspe e de sardônio? Aqui são duas pedras que não se tem precisão exata se refere a um diamante ou algum outro tipo de pedra, mas o fato é que a gente sabe que era uma pedra preciosíssima, e algumas pedras preciosas foram mudando de nome ao longo da história, mas tudo aponta aqui para pedras nas cores avermelhadas. Então eram pedras que tinham um certo tom avermelhado nelas. E aí aqui a gente vai ver
o que a gente vai ver nesse vídeo é que tudo aqui está apontando para Jesus Cristo. Há vários indicativos de que o aspecto daquele que estava sentado no trono, né, o aspecto daquele que é o rei, quando a gente fala estou servindo ao reino de Deus, né, esse reino significa que há um trono, e se há um trono, há um rei sentado nele. E esse rei é Jesus Cristo. E por que a gente pode identificar precisamente como Jesus Cristo? A pedra de jaspe e de sardônio, elas estão relatadas lá em Êxodo, capítulo 28. Depois você dá uma lida com calma em Êxodo 28, a partir do versículo 17, que são as pedras que compunham o peitoral do sumo sacerdote. E Deus vai falar ali, dentro daquela orientação das pedras, sardônio era a primeira pedra a ser colocada e jaspe era a última pedra, de um total de 12 pedras que simbolizavam ali as tribos de Israel. Então, esse número 12, na realidade, ele vai fazer referência sempre à vontade de Deus. Então, o número 12 não é uma quantidade, mas ele representa a vontade de Deus. Porque, olhando para a Bíblia, a gente vai perceber que, na realidade, não foram 12 tribos, mas sim 13. Por quê? Porque as 12 tribos incluíam José. E José ele foi substituído pelos seus 2 filhos. Então, na realidade, a tribo de José, então são 12 menos 1, que é menos José, mais 2, que é Efraim e Manassés, né, que são ali substitutos, né? E ali eles sucederam a José e eles recebem o direito como tribos também. Então Efraim e Manassés, diante de tudo aquilo que José passou, viveu e vivenciou, então ao invés de pensarmos em José como a 12ª tribo, a gente pensa em Efraim e Manassés como 12ª e 13ª. Então são 12 menos 1 mais 2, 13. Assim também como os juízes, que lá em 1º livro de Samuel, capítulo 7, vai dizer que Samuel julgou todo o Israel. Então, além dos 12 juízes relatados no livro de Juízes, existe um terceiro juiz, que foi Samuel. Samuel, ele, na realidade, ele cumpriu uma função tríplice, né? Samuel, ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi profeta. Foi aquele que ungiu o primeiro rei. Então, ele foi, na realidade, o último juiz. E aí o primeiro, depois de Eli, a Bíblia vai relatar, e depois você dá uma lida do primeiro livro de Samuel, a Bíblia vai relatar que era um tempo em que as visões eram raras, né? Samuel já estava ficando velho, as visões eram raras, Deus se comunicava pouco. Então Samuel foi usado por Deus como sacerdote, era o grande sacerdote na escola sacerdotal que havia ali em Israel, e ele foi o profeta, ele foi aquele que ungiu o rei. Então depois de Samuel, foi exatamente a transição, Samuel foi a transição entre o último juiz, que foi ele mesmo, e o primeiro rei, que passou a ser Saul, e depois ele unge então Davi, que aí começa um reinado mais segundo a vontade de Deus. Saul foi aquele rei segundo a vontade do povo, e Davi o rei segundo a vontade de Deus. Então o número 12 representa a vontade de Deus. A vontade de Deus eram 12 tribos e a realidade foram 13. A vontade de Deus eram 12 juízes e a realidade foram 13. Assim como também os apóstolos. A vontade de Deus eram 12 apóstolos, foi o número que Jesus escolheu. E aí você tem o Judas Iscariotes, que abdicou desse direito de ser um apóstolo, de ser um enviado. Ao se matar, ele nega o seu chamado de ser enviado, então ele é destituído do grau de apóstolo, e no livro de Atos a gente vê 2 novos apóstolos substituindo Judas. Então, se você pegar, a conta é a mesma das tribos. 12 menos 1, 11, mais 2, 13. Então, a gente está falando de, a realidade, 13 tribos, 13 juízes e 13 apóstolos. Assim como vai acontecer com as promessas de Deus, que são para os descendentes das 12 tribos e mais uma 13ª tribo, que são os descendentes pela fé
de Abraão, que são todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então herdarão o novo céu e a nova terra os descendentes diretos das 12 tribos e os descendentes indiretos de Abraão através da fé em Jesus Cristo, que é a 13ª tribo. Então o número 12, ele não é uma representatividade quantitativa, mas ele representa a vontade de Deus. E aqui jaspe e sardônio, né, que a gente deu essa explicação aí a respeito das 12 tribos, o sardônio é a primeira pedra, que você vai ver lá em Êxodo 28, 17, e o jaspe é a última pedra, que está lá em Êxodo 28, versículo 20. Isso vai de encontro exatamente a Apocalipse capítulo 1, versículo 8, em que Jesus vai dizer que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e ele é o último, porque a sardônio vai representar Rúben, que é o primogênito, aquele que foi o primeiro de todos. Colossenses 1,18 vai exatamente, e Apocalipse 1,5 vai associar Jesus como o primeiro, o primogênito, e jaspe é a última pedra que representa Benjamim. Então a primeira pedra é Rúben, o primogênito, e a última pedra é Benjamim. E qual o significado de Benjamim? Filho da minha mão direita. Atos 7,55 e Marcos 16,19, e Atos 7,55 vão retratar Jesus como aquele que está à destra de Deus, simbolizado por Benjamim lá atrás. Então a pedra de jaspe e a pedra de sardônio apontam para Jesus. E o que a gente vai perceber aqui é mais uma confirmação de tantas outras das Escrituras, e que a gente ainda vai ver bastante isso aqui em Apocalipse, a eternidade de Jesus. Então essa coisa de muita gente, o pastor Anderson Silva falou recentemente uma coisa que eu concordo muito e que me chama muita atenção. A gente vê às vezes dentro de igrejas hoje, até alguns pastores hoje, tratando Jesus como um evento, um astro neotestamentário. Alguns, diante das pregações, a gente chega à conclusão de que Deus era um no Antigo Testamento e que depois que Jesus nasceu, Deus se converteu. Alguns falam da questão da graça como se todo o aspecto da lei, toda a história do Antigo Testamento tivesse sido anulado, e Deus, ali no nascimento de Jesus, Deus se converteu e agora Deus virou um Deus bonzinho, em que tudo aquilo que ele fez no Antigo Testamento, ele se arrependeu daquilo tudo e ele mudou. Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo e todo o Antigo Testamento é válido. As diferenciações que a gente faz, que a gente vai ver ao longo aqui do Apocalipse, são que o Antigo Testamento eles têm leis cerimoniais que não perderam a sua essência, não perderam o seu princípio, não perderam o seu efeito, não perderam o seu significado, mas apenas tudo que as leis cerimoniais significam estão representadas em Cristo. Então, ao aceitar Cristo, você está cumprindo todas as leis cerimoniais. Então, vários aspectos das leis cerimoniais, assim como os sacrifícios de animais, eram apenas símbolos de Jesus Cristo. A gente precisa entender o porquê que aquilo era feito, para que aquilo era feito, remissão de pecados, perdão de pecados, expiação da dívida, quitação de uma dívida que a gente não podia pagar. Então o sangue de um outro, o sangue de um terceiro pagava aquilo, porque isso simbolizava lá em Gênesis, que quando Adão e Eva pecaram, fizeram folhas, começaram a se cobrir a sua vergonha com folhas, e Deus falou assim: folhas não cobrem a vergonha, só o que cobre a vergonha, e só o que paga o preço da desobediência é o sangue. Então lá em Gênesis 3, Deus vai dizer que ele fez o primeiro sacrifício da humanidade. Então Adão e Eva passaram a ser vestidos de peles de animais através do primeiro sacrifício, porque só o sangue elimina perdão de pecados. Então, desde Gênesis 3, trazia o significado de que somente um sangue de um terceiro podia trazer para a gente a morte de alguém, traria vida para a gente, porque a gente está, através do sangue de um terceiro, trazendo perdão para nós. Então, hoje eu não preciso mais fazer isso, por quê? Porque tudo aquilo desde Gênesis 3 apontava para Jesus Cristo. Então essas leis cerimoniais não perderam o efeito, não perderam o princípio, não perderam o significado. Apenas eu cumpro todas elas ao aceitar Jesus Cristo. Agora existem leis civis
e existem leis morais que eu preciso cumprir do mesmo jeito, porque tudo aquilo que Deus falou com relação às leis civis, morais e cerimoniais, Deus continua falando hoje e Deus vai cobrar hoje. Então Deus é o mesmo e Jesus ele é eterno. Ele estava no princípio com Deus, desde Gênesis 1:1 até Gênesis 22. Jesus ele está presente em todos os aspectos. Tanto a lei apontava para Jesus, quanto a graça de Jesus aponta para a lei. Então isso a gente precisa deixar bem claro, e esse versículo 3, ele vai exatamente dizer, quando fala de jaspe e de sardônio, ele está declarando um Jesus eterno, um Jesus que já existia e que Deus sempre fez questão de trazer essa luz de Jesus, fazer com que a história de Jesus fosse lembrada desde Gênesis capítulo 3. Então, desde Gênesis capítulo 3, que é profetizado o Jesus homem. Em Gênesis 1:1, fala do Jesus fazendo parte da criação, estando presente na criação. Gênesis 3:3 traz a linha do Jesus homem, que é o que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, do segundo Adão. Então, se a gente não aceita o primeiro Adão, se a gente não entende o primeiro Adão, a gente vai ter muita dificuldade de entender o segundo Adão. E aí, continua o versículo 3 aqui de Apocalipse 4, João relatando o seguinte: e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ou seja, a visão do arco-íris que nós temos aqui da terra, que é algo que não é palpável, é algo que não que a gente não pode tocar. Na realidade, João ele vai trazer aqui que esse arco-íris que a gente vê aqui é símbolo. Por que o arco-íris? O arco-íris é símbolo da aliança de Deus com o homem, dizendo, olha, eu não vou mais fazer assim como eu fiz com o dilúvio. Então o arco-íris ele surge após o dilúvio, como símbolo de uma aliança eterna de Deus com o homem. E essa aliança que a gente vê um arco dela aqui na terra, ela tem uma ponta lá no céu. E essa ponta lá no céu ela é palpável. E João vai falar, olha, o seu aspecto é semelhante à esmeralda. Ou seja, o arco-íris de Gênesis, vai de Gênesis a partir do capítulo 9 ali de Gênesis. Então aquele arco-íris, símbolo daquela aliança, apontava também para Jesus Cristo, porque há uma aliança feita com Deus ali em Gênesis, há uma aliança feita com Deus com Moisés através da lei, e há uma aliança feita através de Jesus. São 3 alianças? Não, é uma única aliança. Tanto no arco-íris, quanto na lei de Moisés, quanto na cruz, Jesus Cristo está presente em todas. Então Jesus Cristo é o Rei eterno, que governa sempre. E Deus sempre quis fazer questão de deixar Jesus Cristo sendo exaltado e sendo visto. Por isso, aqueles que conheceram, aqueles que são judeus de nascença, que são judeus de religião mesmo, quando eles negam a Jesus Cristo, eles na realidade eles estão negando todas as leis cerimoniais, todas as leis civis, todas as leis morais e todas as alianças, que são duas, né? Que simbolizam a aliança de Jesus Cristo, que são as duas partes, o arco-íris e a lei. Eles, na realidade, eles estão negando esses aspectos da aliança, esses prenúncios de aliança, vamos dizer assim, quando eles negam Jesus Cristo. Por quê? O arco-íris apontava para Jesus e as leis apontam para Jesus. Assim como a cruz, a graça recebida, o perdão de Deus imerecido, através de Jesus Cristo, apontam para o arco-íris e apontam para a lei. Então, são símbolos divinos, são símbolos de Deus. Então, esse versículo 3, ele vai falar que aquele que está sentado no trono é o Jesus eterno, que já existia desde Gênesis 1, desde antes da criação do mundo. Ele estava presente lá quando o mundo foi criado. Jesus já existia antes, e Jesus continua sendo eterno. Então, a eternidade de Jesus Cristo é o que está sendo colocado aqui em Apocalipse 4, versículo 3. Espero você aí no próximo vídeo e que Deus continue te abençoar rica e poderosamente.